Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A solidão, essa palavra, como um sussurro no silêncio, evoca imagens de isolamento, de ausência. Mas e se eu te dissesse que a solidão, em sua essência, é menos sobre estar só e mais sobre a verdade que você foge de encarar? E se, ao invés de uma maldição, ela fosse um espelho, refletindo não a falta, mas a sua própria profundidade? Neste vídeo, vamos mergulhar em 3 verdades cruéis sobre a solidão, aquelas que ninguém ousa te contar. Verdades que, uma vez reveladas, podem te libertar da armadilha da superficialidade e te conduzir a um encontro consigo mesmo. Um encontro que, paradoxalmente, te fará menos solitário. Prepare-se para desconstruir o que você pensa saber sobre estar só. Prepare-se para questionar as suas certezas e, acima de tudo, prepare-se para se encontrar na vastidão do seu próprio ser. Porque, no final das contas, a solidão não é o problema. É a porta. Imagine alguém à beira de um lago tranquilo. A água, um espelho, a imagem refletida, um vislumbre da solidão que a sociedade teme. O vazio existencial, a ausência de companhia, o eco do silêncio. Mas, e se esse reflexo fosse, na verdade, uma oportunidade? Carl Jung, com sua sabedoria profunda sobre a psique humana, nos ensinou sobre a sombra, aqueles aspectos reprimidos, negados, que se manifestam com mais força na solidão. Medos, inseguranças, desejos não realizados. Mas, em vez de temer essa sombra, podemos usá-la. A solidão, então, se transforma em um campo fértil para a individuação, o processo de se tornar inteiro. A solidão não é um castigo, é um laboratório de autoconhecimento, um lugar de confronto com a verdade, um espaço para, finalmente, se ouvir. Verdade cruel 1. A solidão não é a falta de companhia, mas a ausência de si mesmo. A solidão, meus amigos, não é sobre estar sozinho, é sobre a ausência de si mesmo. Estar sozinho é uma condição física, uma circunstância. Solidão é um estado emocional, um abismo que se abre quando nos desconectamos de nossa essência, quando negamos nossos desejos, nossos medos, nossas verdades mais profundas. Quantas vezes você já se sentiu só, mesmo em meio a uma multidão, cercado de amigos, familiares, parceiros, mas ainda assim, um vazio persistente, uma sensação de que algo está faltando? Isso acontece porque a solidão não é preenchida com a presença de outros, mas com a presença de si mesmo. Pense na metáfora do ego inflado. Ele busca validação externa, aplausos, reconhecimento, mas, ao inflar-se, ele ignora o interior, o terreno fértil onde a verdadeira força reside. A busca incessante por relacionamentos e atividades externas pode ser uma fuga dessa autorreflexão, uma tentativa de preencher o vazio com ruído, com distrações. A superficialidade, então, se torna a barreira para a autenticidade, e a solidão, o primeiro passo para removê-la. Experimente. Comece um diário de solidão. Um lugar onde você possa registrar seus pensamentos e sentimentos sem filtros, sem julgamentos. Confronte sua sombra, o eu reprimido. Reconheça suas necessidades, seus anseios. Como disse Nietzsche, a solidão é a condição necessária para a criação de si mesmo. Use a solidão como terreno fértil, não como um castigo, mas como uma oportunidade de se encontrar. Verdade cruel 2. A solidão revela a mentira da felicidade instantânea. A sociedade nos vende a felicidade como um estado constante, garantido, um destino a ser alcançado. Mas a solidão, em sua fria clareza, quebra essa ilusão. A felicidade instantânea, muitas vezes, é uma fuga da responsabilidade de se conhecer. É a tentativa de preencher o vazio com prazeres efêmeros, com distrações que nos impedem de olhar para dentro. Pense no vazio existencial, essa sensação de que algo está faltando, que a sociedade tenta preencher com consumismo, relacionamentos superficiais e um fluxo constante de informações. Essa busca incessante por validação externa, por experiências que nos distraiam do presente, nos afasta de nós mesmos. A mídia, a cultura, promovem uma imagem irreal de felicidade, sorrisos forçados, vidas perfeitas nas redes sociais, a pressão social para estar sempre feliz. E, paradoxalmente, essa pressão nos assala, nos leva à solidão. Porque a verdadeira felicidade não reside na ausência de sofrimento, mas na capacidade de lidar com ele. A prática da atenção plena na solidão pode ser uma ferramenta poderosa. Meditar, observar seus pensamentos e emoções sem julgamento, aceitar a experiência presente sem tentar fugir dela. A solidão, então, se transforma em um portal para a autenticidade. Como diria Camus, a aceitação do absurdo, a coragem de
de encarar a solidão nos liberta, nos permite viver plenamente, mesmo diante das dificuldades. A solidão, nesse sentido, não é o fim, mas o começo de uma jornada rumo à verdadeira felicidade. Verdade cruel 3. A solidão é o preço da autenticidade e da liberdade. A busca pela aprovação social, o medo de ser diferente, nos afasta de nossa essência, nos aprisiona em máscaras e papéis que não nos pertencem. A solidão, paradoxalmente, pode ser o caminho para a verdadeira conexão com os outros. Porque, ao nos encontrarmos em nossa própria companhia, nos tornamos mais capazes de nos relacionar de forma genuína. Pense em artistas, filósofos, inovadores, aqueles que ousaram desafiar as convenções, que trilharam caminhos solitários em busca da verdade. Diógenes, o cínico, que vivia em um barril, desprezando as riquezas e os valores da sociedade em nome da autenticidade. Ele escolheu a solidão como forma de liberdade. A solidão nos permite uma reflexão crítica sobre nossas próprias crenças e valores. É um espaço para a autorreflexão, para a busca por significado, onde podemos reavaliar nossas prioridades, questionar o que nos move e descobrir quem realmente somos. Experimente criar um círculo de solidão, um período de tempo dedicado a se desconectar do mundo exterior. Desligue as notificações, afaste as distrações, permita-se estar consigo mesmo. Observe seus pensamentos, suas emoções. Escreva, reflita, simplesmente seja. A liberdade vem com a aceitação da solidão. É um ato de coragem, de se manter fiel a si mesmo que isso signifique estar só. Como disse Sartre, somos responsáveis por criar nosso próprio significado. E a solidão, nesse processo, é uma ferramenta poderosa. Como encontrar a solidão e não se perder nela? Um guia prático. A solidão não é um estado passivo, mas um processo ativo. Não se trata apenas de estar sozinho, mas de buscar ativamente o autoconhecimento e a autoaceitação. É uma jornada, não um destino. Crie seu roteiro de solidão. Comece com um espaço sagrado, um canto tranquilo onde você possa se conectar consigo mesmo. Pratique a meditação. Reserve um tempo para aquietar a mente e observar seus pensamentos. Mergulhe em obras filosóficas. Deixe-se inspirar pelas ideias dos grandes pensadores. Escreva em um diário. Registre suas emoções, seus anseios, suas descobertas. Conecte-se com a natureza. Encontre a paz no silêncio. Lide com os desafios emocionais. O medo, a ansiedade, a tristeza. Aceite esses sentimentos. Permita-se senti-los. A aceitação é o primeiro passo para a superação. Não fuja, não se esconda. Enfrente suas sombras. Use a solidão para desenvolver a criatividade, a resiliência e a autoconfiança. Permita-se experimentar, explorar, criar. A solidão pode ser um catalisador para o crescimento pessoal, um terreno fértil para a sua transformação. Abrace a solidão como uma oportunidade, uma chance de se libertar das amarras do mundo, de se conectar com sua essência. Use-a como um caminho para a liberdade e a autenticidade. Compartilhe suas experiências e desafios nos comentários. Deixe que sua jornada inspire outros a encontrar a si mesmos. A solidão como superpoder, como transformar o vazio em propósito. A solidão, quando abraçada, se transforma em um espaço de potencial, não de carência. É um momento para reavaliar a vida, para definir metas, para encontrar um novo propósito. Não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. A solidão pode ser um catalisador para a criatividade e a inovação. Pense em artistas, cientistas, pensadores que usaram a solidão para criar obras e ideias revolucionárias. O silêncio, a ausência de distrações, permite que a mente se concentre, que novas conexões sejam feitas. Apresenta o conceito de Ikigai, a razão de ser, aquilo que te faz levantar da cama todas as manhãs. A solidão pode te ajudar a identificar o que realmente importa. Quais são suas paixões? Quais são seus talentos? Quais são seus valores? Faça uma reflexão. Pense em suas paixões, naquilo que te move, em seus talentos, naquilo que você faz bem, em seus valores, naquilo que é importante para você. Crie um plano de ação. Defina metas. Quais um caminho. Persiga um propósito significativo. Crie um mapa para a autorrealização. A solidão, quando abraçada, pode ser o caminho para uma vida mais plena e significativa. É um superpoder que nos permite criar nossa própria realidade. Como diria Nietzsche, a vontade de potência. A criação de nossos próprios valores. A solidão, nesse sentido, é a ferramenta. A solidão é a chave. A jornada para dentro de si mesmo. Reunimos as peças, desvendamos as verdades cruéis. A solidão, outrora vista como um fardo, revelou-se uma oportunidade, uma chance de crescimento, de autoconhecimento, de se conectar com a essência do ser. Relembremos, a solidão não é a falta de companhia, mas a ausência de si mesmo. A solidão revela a mentira da felicidade instantânea, e a solidão é o preço da autenticidade e da liberdade. Três verdades que, juntas, formam um mapa para a jornada interior. Agora, eu te pergunto, você está disposto a abraçar a solidão, a se permitir sentir, a se questionar,
a se transformar. A jornada para dentro de si mesmo exige coragem, exige a vontade de encarar suas sombras, de confrontar seus medos, de aceitar suas imperfeições. Como Jung nos ensinou, a integração da sombra, dos aspectos reprimidos de nossa personalidade, é essencial para alcançar a individuação. A solidão, nesse sentido, se torna um espaço sagrado para essa integração, onde podemos nos reconciliar com aquilo que somos. A solidão é um presente, não um fardo. É o começo de tudo. É a chave que abre as portas para uma vida mais plena, mais autêntica, mais significativa. Que este vídeo seja apenas o ponto de partida. Continue a jornada, explore a vastidão do seu ser e descubra a beleza que reside na solidão.